Boa noite, amados irmãos e irmãs que estão nas redes sociais, que estão no YouTube, que estão aqui, também no Facebook. Nós voltamos hoje ao nosso estudo e vimos desde algumas semanas atrás, o Salmo 23. Eu chamei de uma escada de bênçãos para os céus. Uma escada de bênçãos para os céus. Nós já tivemos a oportunidade de ver o início do Salmo 1. Deixa eu só acertar uma coisa que está voltando aqui. Isso. Nós tivemos a oportunidade na semana passada de estudar sobre o Senhor, em especial para descobrir, para relembrar quem é este Senhor. E nós, no raciocínio que vínhamos desenvolvendo, estávamos lembrando a todos que o Senhor Jesus Cristo nos tirou da lama e nos colocou no primeiro degrau, na rocha firme. E ali ele firmou os nossos pés. E a partir daí, então, é que nós temos a condição de subir essa escada de bênçãos rumo ao céu. Quero que você veja esse filme agora. One more time. Oh, one is. Louder! Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Tica, Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meus irmãos, a voz do pastor é inconfundível. Quem a ouve e vem ao pastor sempre vai reconhecê-la. E eu espero que nessa noite todos nós estejamos, no estudado do Salmo 23, estejamos reconhecendo o Senhor como nosso pastor e aquelas demandas que Ele tem para a nossa vida, para sermos ovelhas do seu pastoreio, fiéis a Ele, obedecendo a Ele.
Quando nós saímos do primeiro degrau, agora para o segundo degrau, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele padeceu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a vitória agora e a vitória para sempre. E é bom ver isso também, o Salmo 23, entre os Salmos 22 e 24. O Salmo 22 descreve o sofrimento por que o salmista passou. O Salmo 22 também apontou para o sofrimento do Messias, do ungido, de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A quarta palavra da cruz, ela está aqui no Salmo 22, mas ela também está em Mateus 27, 46 e Marcos 15, 54. Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 22, não há pastos verdes, não há águas tranquilas, mas o Salmo termina com uma nota de esperança para o povo de Deus. Vejam bem, cujas novas gerações creem nele, o anunciam e dele continuam testemunhando. Versos 30 e 31 diz assim: uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. A nota de esperança que está aqui no final do Salmo 22, agora é estampada no primeiro versículo do capítulo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente não pode desconhecer o quanto custou ao Pai ver o seu Filho derramando seu sangue na cruz do Calvário, para termos acesso ao pastor e rei e participar da vitória final garantida aos justificados por ele. Mas no verso 6, no Salmo 23, nós também vemos essa vitória já sendo ensinada e prometida a todos aqueles que ouvirem a voz do pastor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E a vitória proclamada nesse 6º versículo do Salmo 23 vai se seguir no Salmo 24, verso 9, que, por exemplo, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. De nada terei falta. De nada terei falta. Segundo degrau, nós começamos a subir rumo à vitória. De nada terei falta, ou o Senhor é meu pastor, nada me faltará na nossa versão. É uma declaração de confiança no pastor. Agora, veja como uma moeda de cara e coroa. De um lado, ela se sustenta na atitude intencional dos crentes, que vem do próprio Deus a nós, para que nós permaneçamos nele. Se você ler o texto de João, capítulo 15, versos 1 a 11, a temática ali é permanecer no Senhor, permanecer no seu amor. Esse é um lado da moeda. De nada terei falta, tem o outro lado. De nada terei falta se sustenta também na ação intencional de estar e permanecer nele. Estar no segundo degrau, é uma ação que vem do Senhor para nós, que deve estar na nossa atitude e também na nossa ação. Que ação é essa? Depender de Deus. Confiar no Deus Criador e sustentador de todas as coisas e de cada um dos seus filhos. Buscar compreender a vontade soberana de Deus. Agir em consonância com a vontade revelada dele. Ser grato a ele. O que eu quero dizer, meus irmãos,
é que, Senhor, meu pastor, de nada terei falta, não é algo simplesmente que vem a nós. É algo que requer uma contrapartida para que você possa firmar-se cada vez mais e subir essas escadas. O Senhor já tinha tirado da lama, trouxe você para a base da escada, a rocha, e agora Ele te leva para o segundo degrau. E nesse segundo degrau, você precisa aprender a depender de Deus, a confiar nos Deus Criador, sustentador, a buscar compreender a vontade soberana dEle, agir em consonância com a vontade revelada dEle e ser grato a Ele. Nada terei falta. Eu preciso aprender a depender de Deus. Veja Mateus 6, 31 e 34. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Estou lendo uma versão chamada NVT. Meus irmãos, precisamos aprender a depender de Deus. As nossas inquietações não nos levam a lugar nenhum. Nós temos que crer que o Senhor, que nos sustenta, Ele é capaz de dar-nos aquilo que nós precisamos. Mas é importante que você pense também que esta provisão para o crente, de que ele não vai sentir falta, é em relação àquilo que ele precisa para viver. Dependa de Deus em tudo. E o Senhor garante que aquilo que você precisa para viver, Ele vai te dar. Deuteronômio 2,7 diz: nos anos do deserto, o Senhor cuidou deles. O Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que têm feito. Ele tem cuidado de cada um dos seus passos por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor Deus tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Isso foi relembrado ao povo de Israel. Neemias também, ao fazer a confissão de pecados do seu povo, disse: durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os teus pés foram inchados. Meu irmão, minha irmã, uma ovelha do teu pastoreio, o pastoreio de Deus. Nós devemos saber e devemos confirmar cada vez mais no nosso coração que o pastor tem tudo o de que nós necessitamos para hoje e para o futuro. Mas ele requer que nós nos coloquemos na dependência dele. De nada terei falta requer que aprendamos a depender de Deus. De nada terei falta também requer que nós confiemos cada vez mais nesse Deus criador e providente. Você conhece esse versículo, mas às vezes ele não parece que a gente conhece ele tão bem. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Salmo 115, 11 diz: todos vocês que temem o Senhor, confiem nele. Ele é seu auxílio e seu escudo. Hebreus, capítulo 3, verso 14 diz: porque nos tornaremos participantes de Cristo, de fato, mantivermos até o fim a confiança que nele depositamos no início. Hebreus, capítulo 10, versos 34 e 36 diz: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. O autor aos Hebreus está dizendo que eles perderam os bens e tinham essa confiança de que tinham algo superior e durável. Assim, ele recomenda: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Estamos certos
de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. De nada terei falta, requer que nós tenhamos confiança e aprendamos cada vez mais a ter confiança no Deus Criador e Providente. De nada terei falta, faz com que nós necessitemos compreender cada vez mais que Deus é soberano. Ele tem o controle de tudo, Ele controla a natureza, Ele controla o homem, é a fonte da salvação, controla a história, e a nossa vontade não é realmente livre, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que na soberania de Deus, Deus faz as coisas como lhe apraz. E Ele opera em nós o querer efetuar, segundo a boa vontade dEle para nós. Deus é soberano e precisamos aprender, compreender mais ainda o que significa essa soberania de Deus na nossa vida. Aqueles que são inimigos de Deus, os ímpios, eles fazem a vontade de Satanás. Mas nós, que somos de Deus, que pertencemos ao pastor, devemos fazer a vontade que Deus nos coloca no nosso coração e na nossa mente para que façamos, para que efetuamos segundo a vontade do Senhor. De nada terei falta, a gente também precisa compreender essa soberania de Deus versus nós, versus cada um de nós. Nesse texto de Atos, capítulo 2, versos 22 a 24, está escrito assim: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Percebam? E aquilo que aconteceu fazia parte do conselho de Deus, mas os homens fizeram isso. As responsabilidades deles são imputadas a eles. Outro texto: porque verdadeiramente quanto ao teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, o homem é responsável pelas suas ações. O que ele faz, ele vai ser cobrado. E a soberania de Deus, na soberania de Deus, as coisas acontecem, são determinadas, e aquilo que é da parte do homem fazer, é ele que tem que fazer, e ele é responsável por fazer. O filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. Deus é soberano, meus irmãos, em todo sentido, sobre todas as coisas, inclusive sobre a vontade humana. Mas a soberania de Deus não tira nem diminui em forma alguma a responsabilidade humana. Os homens são completamente responsáveis. São responsáveis pelos seus atos. São responsáveis por obedecer, crer e fazer a vontade de Deus. Enfim, por tudo quanto fazem. Mas, em sentido nenhum, a responsabilidade humana é tirada ou diminuída em relação à soberania de Deus. Perdão, em sentido nenhum, a responsabilidade humana tira ou diminui a soberania de Deus. De nada terei falta significa que nós precisamos agir em consonância com a vontade revelada de Deus para nós. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir
o que agrada ao Senhor. Efésios 5, 8, 10. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. E aqui, no texto de Romanos 12, 1, 2, nessa versão, nós temos: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês. De nada terei falta também requer que nós sejamos gratos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Tudo quanto fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. De que não terei falta? Você pode estar pensando, mas pastor, por que o senhor leu esses textos todos? Por que o senhor falou que nós temos que ter confiança, dependência, saber que Deus é soberano, entender a relação da soberania de Deus versus nós, ser gratos, agir de acordo com a vontade revelada? É porque de nada terei falta requer que nós também correspondamos ao Senhor, porque Ele é que nos dá todas as coisas, mas Ele espera de nós a atitude correta em relação àquilo que Ele faz por nós. O mundo fala das necessidades das pessoas de uma forma a excluir Deus. É muito conhecido essa pirâmide de Maslow. Há outras formas de mostrar isso, mas essa pirâmide de Maslow é conhecida por definir o que eles chamam de necessidades do homem. As necessidades fisiológicas, as de segurança, as sociais, as necessidades de estima e de autorrealização. Verdade, essas são necessidades humanas. Mas no conceito humanista, você pode ver que o assunto religião está lá no ponto da autorrealização, está lá em cima. E as necessidades mais básicas, claro, são comer, beber, e assim eles colocam nessa sequência para dizer assim, é disso que o homem tem falta. Mas é muito diferente quando você vê as necessidades humanas sob a perspectiva da vontade de Deus para os seus. De nada terei falta se eu estou dentro do círculo da bondade e da misericórdia do pastor e Rei Jesus. Veja, todas essas necessidades, se colocadas dentro do círculo da bondade e da misericórdia do pastor e Rei Jesus, elas serão vistas e serão recebidas de forma totalmente diferente. De um lado, nós teremos a atitude intencional de estar e permanecer em Deus. Porque, estando e permanecendo em Deus, nós estaremos buscando o Senhor para que Ele atenda às nossas necessidades. E deveremos agir de forma a estar e permanecer com Deus. E isso requer dependência, confiança, compreensão da soberania de Deus,
agir de acordo com essa soberania e ser grato a este Deus. De nada terei falta se estou dentro do círculo da bondade e da misericórdia de Deus. As questões espirituais estão por toda essa escada, por toda essa pirâmide, e elas não podem ser resolvidas sem a presença do Senhor Jesus de forma satisfatória. O Senhor garante, o crente não vai sentir falta de absolutamente nada do que ele precisa para viver. E o ensino do Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Senhor, meu pastor, de nada eu terei falta. De que eu não terei falta, estando sob os cuidados do pastor? Os versos 2 a 6 vão responder essas perguntas. Esses versos mostram as provisões de Deus para os seus, e nós sabemos que a falta dessas provisões resulta a impossibilidade de viver. Ela determina a morte. Estas provisões são pura graça de Deus, uma bênção de Deus, para que por ele vivamos, nos movamos e existamos. A primeira provisão é: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, o Senhor nos leva ao terceiro degrau. E nesse terceiro degrau, nós temos a necessidade de descanso, em primeiro lugar. Necessidade de descanso que há no pastor. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, de nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. É curioso, porque a primeira provisão de Deus neste salmo é: ele me faz repousar em verdes pastos. Deus nos fala aqui de uma necessidade vital, tanto para a vida física quanto para a vida espiritual. O salmista amorosamente desenha os vários aspectos do cuidado do pastor durante as viagens do seu rebanho. E numa sucessão notável de imagens, ele define a ordem de prioridade para que as suas ovelhas sobrevivam e cresçam em sua jornada. Esse pastor Keller, pastor batista, Philip Keller, que morreu em 1997, que era também um pastor de ovelhas originalmente, ele ensinou num trabalho dele que o descanso que o Senhor proporciona é prioridade vital deste pastor no cuidado do seu rebanho. O descanso que ele proporciona é prioridade vital do pastor no cuidado do seu rebanho. O pastor Keller observou que as ovelhas não se deitam facilmente. Na verdade, é quase impossível que elas se deitem se 4 requisitos não são atendidos. Primeiro, as ovelhas são medrosas e elas se recusam a deitar se não estão livres de todo medo. Está faltando um não ali. As ovelhas são medrosas e elas se recusam a deitar se não estão livres de todo medo. Segundo, por causa do comportamento social dentro de um rebanho, as ovelhas não se deitam se não estão livres de atritos com outros de sua espécie. Se atormentadas por moscas ou parasitas, as ovelhas não se deitam. Só quando livres dessas pragas, elas podem relaxar. As ovelhas não se deitam se precisam de comida. Elas devem estar livres da fome para descansar. Em que consiste esta provisão do pastor, da qual não terei falta? Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
esta provisão do pastor consiste no lugar adequado ao descanso, com ausência de atritos, com ausência de pragas. Consiste no alimento adequado para o corpo e para a alma. A grama macia é nutrição natural. Consiste na provisão de água. As ovelhas devem estar livres de cada uma destas coisas para satisfeitas repousarem. E Keller observou: só o pastor pode fornecer a confiança, a paz, a libertação, a pastagem e o alimento necessário para que as ovelhas repousem. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, e é Ele que me dá o necessário para repousar nele. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida cristã também começa com o descanso em Cristo. A vida cristã também começa com o descanso em Cristo. Nós lemos, e quando nós cremos, nós entramos no descanso em Cristo. Ao longo do caminho, haverá muitas coisas para a gente fazer, mas é necessário começar pelo descanso nele, porque ele fez tudo por nós. Eu pergunto, você está descansando em Cristo? Você está descansado em Cristo? Jesus é o provedor perfeito de todas as suas necessidades vitais. Observe, meu irmão, que quando nós, em primeiro lugar, descansamos em Cristo porque fomos a Ele e deixamos a nossa vida entregue na mão dEle, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você está ansioso? Está cansado de lutar? Em Cristo há descanso. Nós lemos este versículo, em geral, pensando nas pessoas que ainda não têm Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas há muitos crentes que talvez estejam precisando fazer uma releitura deste versículo, porque está cansado, sobrecarregado, e às vezes o descanso do Senhor não está sendo usufruído, e o Senhor já lhe ofereceu esse descanso. Quando somos nutridos pela palavra de Cristo, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, o descanso vem. O descanso vem porque a palavra de Cristo é o alimento para a vida do crente. Olha o que diz Jeremias: quando descobri tuas palavras, devorei-as, são minha alegria e dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando não há sede, há descanso. Quando não há sede, há descanso. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Assim como o corpo humano, o corpo de uma ovelha é composto de 70% de água. A falta de água no organismo gera sede e a gente precisa de uma fonte externa para reabastecê-la. Se estiverem com sede, as ovelhas ficam inquietas e tentarão beber águas poluídas. Elas pegam parasitas quando isso acontece. Meu irmão, minha irmã, quando o crente se afasta de Deus, mesmo estando dentro da igreja, ele está correndo o risco de beber água em lugar poluído. E nesse lugar estão os parasitas prontos para o fisgarem, o apanharem. Beber significa espiritualmente ter sede espiritual e crer na fonte da água da vida. A mulher samaritana, Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Há descanso quando há paz na igreja. Há descanso quando não há fricção
Quando as pessoas não vivem brigando, quando as pessoas não querem ser melhores que outras, porque a palavra de Cristo nos corações permite que as pessoas vivam sem friccionar umas às outras. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O descanso vem, meu irmão, minha irmã, quando nós somos livrados das pragas de qualquer espécie de ensino errôneo, a praga da falta de conhecimento da palavra. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Agrade ao Senhor conhecendo o mais dele. Edifiquem-se na fé santíssima. O descanso vem quando não há medo. Com a paz de Cristo nos corações, as pessoas vivem sem medo. Ele disse: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. O descanso vem quando há paz na igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo ele já fez para que nós possamos repousar em pastos verdejantes. Tudo ele já fez. Ele nos atraiu para si, ele nos deu a fé. Nossos pastos são limpos, a sujeira se foi porque o Senhor nos deu o perdão, nos salvou, nos garante vida abundante aqui e no céu. Meu irmão, minha irmã, você permite intencionalmente que o Senhor o faça repousar? Ou você está tentando cuidar de você sozinho? Lembre-se, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada terei falta. Ele que te leva, através da sua palavra escrita e da sua intimidade com ele em oração, a repousar com o auxílio permanente do Espírito Santo que ele deixou dentro de você. Ele satisfaz as suas necessidades mais fundamentais, dá-lhe vitória sobre os seus medos, cura suas feridas dos atritos da vida, ele livra deles. Afasta as diversas pragas que querem tirar sua paz, e você pode dormir alimentado e confiante como a criança desmamada do Salmo 131. Meu irmão, minha irmã, diante dessas palavras que o Salmo 23 nos proporciona ao dizer: de nada eu terei falta, e ele me faz me repousar em pastos verdejantes. Minha oração é que você, se estiver numa situação em que o pastor não está sendo a prioridade na sua vida, que você repriorize este pastor maravilhoso em sua vida diária e descanse. E também, se há alguém aqui nesta noite que ainda não está no aprisco, que ainda não ouviu a voz do pastor, ou se ouviu, mas ainda não veio, está entendendo que o Senhor Jesus está falando com ele. Se você é filho de crente e ainda não se decidiu por Jesus Cristo, venha ser do pastor, caso você ainda não seja dele. E se você vier, priorize também em sua vida diária e descanse no Senhor. Assim, meus irmãos, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. E nesta noite, cada um de nós tenhamos esta visão
de que o Senhor está pronto a ser o nosso companheiro permanente em todas as nossas necessidades. Nós tínhamos aquele filmezinho no início. As ovelhas conhecem a voz do pastor e o pastor conhece as suas ovelhas. Você conhece o seu pastor e o pastor conhece você. Fique firme e priorize o pastor na sua vida diária, em cada momento da sua vida e da sua família. Deus abençoe a cada um. Amém.